Graça e paz, irmãos. Continuo aqui o sermão que iniciamos hoje pela manhã. Frases do apóstolo Pedro. E eu vou fazer a mesma coisa que fiz pela manhã. Eu vou usar alguns momentos iniciais para continuar aquela conversa sobre o papel do mensageiro, do profeta, do teólogo, do pregador. Eu não vou dizer que foi a Iris, não, mas ela me disse que eu tomei um tempo demais para explicar aquilo. Mas eu preciso voltar. E querem saber por quê, irmãos? Às vezes eu sou surpreendido por declarações feitas em outros templos, em outras comunidades, apontando, dizendo que não é assim. E talvez o meu silêncio possa estar contribuindo para que você ou outra pessoa acabe em algum momento tendo dúvidas de sua fé, dos princípios que nós defendemos. Eu não vou me calar. Deixa eu lhe mostrar. Hoje pela manhã eu apresentei isto aqui e não me pergunte detalhes. Se quiser saber, e eu sugiro que procure saber, vai lá no canal da nossa igreja no YouTube e você poderá ver toda a explicação disso aí. Desse momento em que, como homem de Deus, como profeta, como mulher de Deus, nós somos desafiados a compreender, decodificar aquilo que está na palavra e a partir daí transformar em código que possa ser percebido por aqueles que estão à nossa volta. Mas ao mesmo tempo, conhecer cada vez mais o contexto, o tempo, a sociedade em que estamos inseridos e a partir daí levar essas questões ao texto, tentando descobrir as respostas de Deus. Mas avance uma vez, você que está lá Isso. Eu preciso dizer-lhes que quando a Bíblia me mostra o que falar ou o que dizer, aquele primeiro movimento, o movimento lá de cima, eu caracterizei hoje como a teologia tradicional, aquela que se debruça sobre o texto, conhece o que está no texto e então transmite a sua mensagem. Mas esse outro lado, ele é igualmente perigoso. Por exemplo, a teologia da libertação, ela viveu essa experiência hermenêutica. Ela viveu essa experiência de interpretação. Parte do contexto, ideologia, e a partir daí joga esta luz para o texto bíblico e acaba consagrando, sacralizando pensamentos filosóficos, ideológicos deste tempo. É por isso que se falei hoje pela manhã, que permanecer naquela fase primeira, saindo do texto para o contexto, se isso pode gerar respostas para perguntas que ninguém está fazendo, tirar esse elemento, transcendente, esse elemento vertical, reduz a teologia, a sacralização daquilo que é a aspiração humana. Avance mais uma vez, pronto. Chegamos agora sim, ao terceiro grupo das chamadas palavras do apóstolo Pedro. E eu separei este grupo com muito carinho, porque aqui eu quero reunir as palavras do apóstolo quando ele fala sobre amor. E me permitam dizer que o amor é um longo caminho, e eu não estou sendo original nisso. Quem disse que o amor é caminho foi o apóstolo Paulo. Eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Mas, ao meu ver, amor é este longo caminho, percorrido passo a passo, um gesto de amor a cada vez, a cada momento, uma atitude amorosa, uma expressão de carinho, um detalhe na relação, e a gente vai avançando. O amor é assim, ele caminha a passos, às vezes não muito largos, viu? Mas às vezes é só um sussurro no ouvido, uma surpresa que é colocada diante do amado. Eu creio que o amor não é um ponto de partida de uma história, e nem é o ponto de chegada dessa história. O amor é a própria história. O amor, eu costumo dizer, ele é gerúndio, o amor é amando. E pensando nisso, eu coletei aqui algumas frases do apóstolo Pedro. E a primeira delas, por favor não me estranhem, mas eu escuto esta palavra do apóstolo Pedro como uma declaração de amor por Jesus. Ele olha para Jesus, Jesus está avisando sobre a cruz que está às portas, avisa Pedro de que ele está correndo o risco da traição, e então Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu estou pronto a ir para a prisão e até
a morrer ao seu lado. Gente, e aí eu me lembro da canção antiga, não é? Se isto não for amor. Lembram-se dessa canção? Mas gente, as nossas poesias, elas eram tão requintadas, né? O oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. A gente cantava isso, gente. A gente cantava isso. Pois bem, se isto aqui não for amor, eu não sei o que posso dizer a você. Mesmo porque, quando eu penso no amor, e especialmente no amor ágape, o amor ágape é este amor, o amor que se doa, é este amor que é incondicional, é este amor que se entrega, e um amor que se sacrifica em lugar do amado. Eu acredito que quando Pedro disse esta frase, olhando para Jesus, ele estava assim, declarando o seu amor pelo Cristo. É bem verdade, irmãos, que o tempo passa e aquela declaração de amor, ela se esvai. Aquele homem que disse, olha, eu estou pronto a morrer ao teu lado, de repente conhece a dor da infidelidade, a dor da traição. Ele, de alguma forma, nega conhecer o próprio Cristo. Só para que você tenha uma ideia, eu aqui trouxe, fiz questão de trazer, as palavras proferidas por este homem. No capítulo 26 de Mateus, versículo 70, a primeira traição de Pedro foi com essas palavras. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Vem uma segunda criada, e de repente ela diz a mesma coisa, você é um deles, você estava com eles. E ele faz assim, diz a Bíblia, novamente Pedro o negou e jurou. Gente, para um judeu fazer um juramento, isso precisava ser bem enfático. E é o que ele está dizendo, eu juro. E ele continua, nem mesmo conheço este homem. E há uma terceira vez, as pessoas começam a se aproximar, falam do sotaque dele, um sotaque galileu, assim meio nordestino. E de repente olham para ele e dizem, você também estava com ele. E querem saber o que ele diz? Então ele começou não só a praguejar e a jurar, mas ele disse assim, eu não conheço esse homem. É impressionante, irmãos. A distância, às vezes, de uma declaração de amor, que está disposta, por exemplo, até que a morte nos separe, porque foi isso que Pedro disse. Mas com o passar do tempo, quem separa não é a morte, é a vida, é a convivência, é a relação, é o temperamento iracundo, é o desprezo, é a indiferença, é a frieza. E aí, o que eu penso, irmãos, é que às vezes a vida se antecipa à morte, e ao invés do eu estou disposto a morrer ao teu lado, de repente você escuta, eu não conheço, não sei quem é este homem. Não. É impressionante, sabem, porque quando eu penso em Pedro, eu vejo no apóstolo Pedro um homem muito impulsivo, sabe? Eu não sei se tem alguém impulsivo aqui, não se declare. Fica misturado no meio de quem não é, que está tudo certo. Mas sabem, a gente impulsiva é gente que não sabe se controlar. E há uma característica do impulsivo que me chama a atenção. O impulsivo geralmente se deixa levar por estímulos, pela situação, o que favorece a infidelidade. Não estou dizendo você que não se declarou, eu poupei você desse constrangimento. Eu poupei. Mas dizem isso acerca do impulsivo. E eu fico pensando, sabe, que aquele contexto de julgamento de Jesus, as pessoas denunciando Cristo, o medo no coração de Pedro, ele simplesmente disse, não conheço não. Talvez o medo de ser condenado à morte junto com o próprio Jesus, porque uma coisa é dizer, eu estou pronto para morrer ao teu lado. A outra coisa é abrir mão de si mesmo, é reconhecer o valor do outro, é dizer, olha, está bem, é assim mesmo, eu estou ao seu lado para qualquer que seja a situação. E aí eu volto os meus olhos para o texto sagrado, sabe? O tempo passa, e aquele Pedro, que parecia amar o amor ágape, e que se revela um traidor, depois da ressurreição, Jesus tem um encontro com ele. E esse encontro é um encontro marcado pelo Senhor. Jesus cria uma situação em que praticamente todo o quadro daquele que foi o momento da traição parece se renovar. E estão os dois conversando. E de repente Jesus pergunta a Pedro,
Você se lembra que uma vez você fez uma declaração de amor por mim? Foi meio cifrada, você disse que estava disposto a morrer ao meu lado. Você disse que todos poderiam me abandonar, mas você... E eu cheguei a lhe perguntar: Pedro, você me ama realmente mais do que todo esse gente? Mas deixa eu lhe perguntar: Pedro, você me ama? Pela primeira vez, aliás, por 2 vezes, Pedro oferece a mesma resposta. E diz assim: o Senhor sabe que eu o amo. Só que Jesus insiste e pergunta pela 3ª vez. O texto vai dizer assim, em resposta, Pedro diz a Jesus: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Eu não sei se você tem dificuldade de dizer eu te amo. Algumas pessoas têm enorme dificuldade de fazer isso. E com o passar do tempo parece que nós não precisamos mais dizer. Afinal de contas, nós já estamos casados há tanto tempo. Ele já sabe que eu amo. Ela já sabe que eu amo. Pastor, eu não sou muito dessas coisas, não. Eu não aprendi a ser assim. Eu tenho que lhe dizer, sabe? Homens de Deus também precisam aprender a dizer eu te amo. Às vezes é tudo que o outro que foi traído, tudo que o outro que foi machucado, tudo que o outro está vivendo de amargura, só será curado a partir não somente de uma vez, de uma declaração de eu te amo, 1, 2, 3, isso no espaço de uns 10 minutos, está bom assim, 10 minutos? Porque depois a gente vai ter que dizer isso de novo, a gente vai precisar reconstruir histórias. E ali está Pedro dizendo: olha, eu pensava que eu sabia, mas eu reconheço que o Senhor é que sabe todas as coisas. Senhor, tu sabes tudo, até o que está em meu coração. Tu sabes de todas as coisas. E aqui, me permita dizer, parece que Pedro, em algum momento, ele vive o amor do tipo promessa. Conhece o amor do tipo promessa? É esse amor, que olha para o outro e diz assim: olha, por você eu faço tudo. Por você eu sou capaz. Já viu aqueles apaixonados que dizem que vão buscar uma estrela no céu? E ela acredita nisso. O que me incomoda é que aquela criatura acredita que ele vai fazer isso. Sabe, eu sou alguém que cantava a canção: olha, se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante. Irmão, já pensou? Que promessa. Você acha que ele vai fazer isso? Não vai fazer não. Mas um coração apaixonado é assim: eu vou, sabe, com pedrinhas de brilhante, só para o meu amor passar. Só para o meu amor passar. E quando eu olho para esse tipo de amor, o amor do tipo promessa, é amor que desperta expectativas no coração do outro, é amor que estabelece votos. Quantas vezes nós prometemos coisas a Deus? E então sabe o que acontece? O grande problema do povo de Deus hoje é que depois do domingo vem uma segunda-feira. Eu não sei, a gente precisa mudar o calendário, porque essa bendita segunda-feira tem sido o sepulcro de todos os seus ideais, de todos os seus votos colocados diante de Deus numa celebração como essa no dia de domingo. O problema, pastor, é porque vem a segunda. E quando eu começo a segunda-feira, eu já começo repreendido, viu? Aliás, eu tenho visto, essa semana aconteceu algo curioso, eu nem ia contar isso, mas vou contar. Segunda-feira a gente estava lá no Farol da Ponta Verde. Gente, a gente chegou e de repente nós precisamos substituir quem estava tocando, e graças a Deus esses abençoados vieram ao nosso socorro. E aí começamos, no meio da reunião, tínhamos 205 pessoas reunidas no salão. Daqui a pouco o ar-condicionado, sabe o que é 205 pessoas num lugar sem janela? E eu digo: meu Deus, acode aqui, Senhor, acode, manda um anjo soprar aqui, um vento frio, faz alguma coisa. E nada, mas vamos seguindo. De repente eu vou começar a falar, pega o microfone. Quando eu pego o microfone, acabou a energia, fica tudo no escuro. Aí eu vou, converso: não, pega aí a lanterna do seu celular, acenda, tal, vamos em frente. Aí eu começo a falar, aí daqui a pouco chega alguém dizendo: a SMTT está aí, está botando o guincho, está levando os carros de todo mundo que estacionou aí na frente. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, eu disse: gente, não é possível pregar desse jeito. Segura esse capeta que ele hoje está solto por aqui. Meu Deus, me ajuda.
Eu tive até que me desculpar, eu disse a algumas pessoas, olha, não é toda segunda-feira, não é assim não, viu? Por favor, não é toda segunda-feira que é assim não. Só que terminamos o encontro, e eu saí com aquela sensação, você já saiu de um encontro assim, com aquela sensação, meu Deus, que noite difícil. Aí de repente chega uma pessoa, olha para mim e diz, pastor, você não sabe como Deus falou comigo. Tem 6 anos que eu convivo com a morte do meu marido, e eu nunca consegui descansar o meu coração. E foi uma palavra do irmão, quando o irmão disse que não sabia a resposta. Foi ali que eu me identifiquei. Eu descobri que a gente não precisa saber a resposta. Demora um pouco de tempo, uma jovem também se aproxima e diz, essa semana eu perdi meu pai. E o senhor estava falando sobre isso, e meu coração encontrou paz. E eu disse, olha, não importa as dificuldades que surjam, a palavra de Deus, irmãos, ela não volta vazia, sabem? Ela não volta vazia. Mas eu vou lhe dizer, esse processo de esvaziamento, ele acontece sempre que a sua relação com Deus é baseada em votos, em promessas. Eu fico impressionado, quando a gente fazia série de conferências de 2, 3, 4 dias e reunia a igreja, era muito interessante. Por favor, viu? Por favor. Eu me lembro assim que alguns vinham àquela série de conferências e eram os mesmos que tinham renovado seus votos na conferência passada. E que passaram 15, 20 dias com a igreja. Aí depois passado isso, cadê? Você viu? Eu não vi. Aí vinha uma outra série de conferências, e aquela criatura, e era o primeiro. O interessante é até que isso tinha uma boa, porque tem gente que fica constrangido, né, de tomar decisão. Ele tomava, outros iam atrás. Eu digo, pelo menos para isso essa criatura abençoada está servindo. Mas deixa eu lhe dizer, não é só amor do tipo promessa. Sabe amor céu e terra? Que parece que não enxerga a distância entre as coisas, que promete o céu. E me desculpe a expressão, e às vezes transforma a vida do outro no inferno. Aquele que diz, eu estou pronto para morrer ao teu lado, mas acaba negando e traindo a confiança. Sabe o amor do tipo, sinto muito? Olha, se na sua relação essa expressão tem sido usada muitas vezes, deixa eu lhe dizer, alguma coisa está errada. Porque algumas pessoas parecem continuar sempre repetindo essa mesma frase, essa mesma, eu sinto muito. E não só na relação aqui, é na relação com Deus também. E nós estamos sentindo muito, chorando a semelhança do apóstolo Pedro. Por isso, deixa eu só dizer, avança uma vez, por favor. Quando eu falo sobre a promessa, ao invés de promessa, faça. Está entendendo não o que eu estou dizendo? Não precisa prometer não. Vou repetir. Não precisa prometer, faça. Faça. Sabe essa coisa de céu e terra? Avança uma vez. As pessoas querem viver em segurança. Essa instabilidade doentia, sabe? Uma hora está apaixonada, outra, e o pior é que às vezes é num dia só. Às vezes saindo num restaurante. Está bem, está mal, está bem, está mal, está bem, está mal, está bem, está mal. Ninguém suporta isso. Relação com Deus também precisa ter estabilidade. E finalmente, sabe essa coisa do sinto muito? Antes de errar, sinta, por favor. Por que você só sente depois? Sinta antes, por favor. Muita coisa poderá ser superada. Muita coisa será vencida. Mas aqui está o apóstolo Pedro, sabe? E o tempo passa. E ele, quando já na maturidade, escreve a primeira carta, no capítulo 4, versículo 8. Ele diz o seguinte, vejam só. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Deixa eu só lhe perguntar, quando é que você acha que Pedro aprendeu que o amor cobre pecado? Quando é que você acha que Pedro finalmente aprendeu que ao invés dele ser julgado, ele foi amado? Foi exatamente quando ele foi restaurado pelo Cristo. Ele descobriu para que cada erro dele correspondia a uma declaração de amor. Eu te amo. Eu traí uma segunda vez, eu te amo. Eu traí uma terceira vez, eu te amo. Eu quero lhe dizer que o amor, sabe, o seu amor a Deus, é tudo quanto Ele espera de você. Não é o que você vai fazer, mas quem você vai se tornar. Não são suas promessas, não são seus votos, sabe, não é essa coisa de céu e terra, de mundo e reino. Não é isso. O Senhor quer simplesmente que o seu coração se abra
E sabe aquele mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas? É isso, somente isso. Na Idade Média tinha um homem chamado Staupitz, que influenciou muito a vida de Lutero. Lutero vivia apavorado com o rigor, ele às vezes saía do confessionário e saía em crise, porque ele dizia: se eu me esqueci de pedir perdão por alguma coisa, se eu não confessei, o que vai ser da minha vida? Aí o Staupitz, conversando com ele, que era o prior da ordem agostiniana, ele disse: olha, Lutero, faz o seguinte, ama quem primeiro te amou. E finalmente aquele homem encontrou paz. Mas eu trouxe aqui um outro grupo de frases do apóstolo Pedro. E eu chamo assim, sabe, este grupo de grupo da validação. Aliás, validar hoje é um termo. Eu acho tão interessante esses termos que surgem, sabe, na linguagem, especialmente do pessoal que trabalha com comportamento humano. Tem tantas coisas interessantes, né? Dia desses, como era, meu Deus, tinha uma devolutiva. Eu achava essa palavra tão... vou receber uma devolutiva. Que coisa linda, não é, gente? Não é? E quando diz assim, validar. Vou fazer o seguinte. Deixa eu só lhe dizer. Dizem que você e eu, nós precisamos ser validados em uma relação. Que isso faz toda a diferença. Mas eu vim aqui lhe dizer, carinhosamente, que Deus não vai validar o meu comportamento, o seu comportamento. Aí eu venho, olho para Deus, e aí Deus? Aí eu faço outra coisa, e aí Deus? Sabe, eu olho para os céus e parece que Deus está sempre fazendo assim para mim: valeu. Vem cá, sinceramente, você acha que o Deus que criou céus e terra, tantos planetas que a gente até desconhece, você acha que aquilo que você fez é tão... Deus vai validar? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não vai validar. E quer saber por quê? Porque Ele já foi muito mais longe do que isso. Ele me amou primeiro. Sabe quando é que eu fui validado? Eu vou explicar-lhes. Está escrito assim em 1 João capítulo 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se não ficou claro, deixa eu ler o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. 2 pontos. Cristo morreu em nosso favor. Quando, irmãos? Quando éramos perfeitos? Quando tínhamos reconstruído a vida? Quando nos tornamos dignos? Quando alcançamos através do mérito alguma coisa? Não! Foi quando eu era pecador e você também. Por isso, para de pensar que Deus vai validar, carimbar cada ação, cada gesto meu, seu. Não, Ele já fez isso. Sabe onde foi que Ele validou? Ele validou lá na cruz do Calvário. Aquilo ali foi a declaração de amor de um Deus que mandou o seu próprio Filho para morrer no meu lugar e no seu lugar. Mas eu sei que Pedro talvez represente essa necessidade, sabe, de validação. Eu tenho essa impressão da parte do apóstolo Pedro. A gente ainda vai conversar na eternidade e eu vou confirmar isso. Mas, por enquanto, deixe dizer-lhes, eu às vezes tenho essa percepção. E no caso específico daquela criatura que é impulsiva, eu não sei se você já percebeu, mas o impulsivo, ele age antes de pensar e não considera as consequências de seus atos. Deixa eu mostrar-lhes uma coisa. É uma cena da vida de Pedro. E essa cena tem algumas de suas frases. Jesus está caminhando sobre as águas, madrugada. Os discípulos estão perturbados com o que está acontecendo no barco. E então Pedro olha para Jesus e diz a Bíblia assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Deixa eu só dizer-lhe que nesse momento o impulsivo deu lugar a um homem religioso, porque ele não se atreve a ir. Ele pede uma ordem, ele pede que seja liberado. Mande-me, Senhor, que eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. Só que o texto diz que Jesus olhou para Pedro e disse assim: venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Você sabe que esta é a oração mais curta da Bíblia? Senhor, salva-me. Meu irmão, se ele tivesse continuado a falar muito, tinha afundado.
Há certas horas que a gente precisa ser muito claro e prático. Aonde só dava tempo para dizer o quê? 2 palavras. Senhor, salva-me. Pronto. Às vezes a gente, como diz Jesus, pensa que pelo muito falar seremos ouvidos. Mas uma coisa que sempre me mexeu com a minha cabeça, é só uma curiosidade de pastor, viu? Quando ele estava no barco, o barco estava sendo agitado pelo vento, correto? Ele pede para descer do barco, correto? Deixa eu só lhe perguntar, por que foi que ele não pediu para que o vento acalmasse? Por que ele disse, eu quero descer do barco e ir ao teu encontro, ainda que seja no meio do vento forte? Não teria sido mais prático? Senhor, para primeiro o vento, tranquiliza esse vento aí, depois me chama que eu quero ir ao teu lado. Eu fico impressionado porque Pedro é esse homem que desconhece o risco que está correndo, mas que apaixonadamente ele diz, Senhor, se o Senhor me chamar, eu vou. E olha, para de dizer que ele afundou. O texto diz que ele deu alguns passos. E às vezes a gente, sabe, acaba trucidando o apóstolo porque ele foi insensato. Gente, ele foi o único que experimentou, ainda que com poucos passos, a sensação de caminhar sobre as águas. Os outros todos ficaram dentro de barco e nunca tiveram essa experiência. Lá estava Pedro, fazendo a sua oração curta, de clamor. No fundo, sabe, eu às vezes penso que Pedro queria ser igual a Jesus. E eu penso, sabem, que desejar ser igual a Jesus, fazer o mesmo que ele fez, é o grande desafio da vida cristã. Quero ser igual a Jesus. E quando eu canto essa canção, tem uma frase que mexe muito comigo, porque na canção a gente diz assim, pregar como ele pregou. E aí eu me acabo, sabe, irmãos, quando canto. Querer ser igual a Jesus é buscar algo que eu sei que eu nunca vou conseguir, mas eu não desisto. Eu quero parecer muito menos com Roberto, e eu quero parecer muito mais com o meu Senhor. Sabe, é isso que nos alimenta a alma, é este sonho. E no caso específico de Pedro, às vezes eu penso que é tudo quanto ele deseja. Eu vou mostrar-lhes algo interessante, aos meus olhos interessantes, Eu acredito que Pedro observou muito, mas muito, cada movimento de Jesus. Eu tenho aqui um relato da cura de uma menina, capítulo de número, deixe-me ver, menina, aqui, Marcos capítulo 5, versos de 40 a 42. Jesus chega naquela casa, a filha de Jairo está ali, há uma multidão, as pessoas dizem, olha, já está morta, o que o Senhor vai fazer? Aí o texto diz que ele, no caso Jesus, porém, ordenou que saíssem todos. E aí ele tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entre esses discípulos, sabe quem estava? Pedro. Aí o texto diz, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita, que quer dizer menina em aramaico, come. Que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Aí a Bíblia diz que imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. O tempo passa, Pedro está sendo chamado para visitar o lugar, a casa de uma mulher chamada Dorcas, que o outro nome dela era Tabita. E o interessante é que ele chega lá, vejam só, eu vou ler o texto, eu estou falando de Atos capítulo 9, versículo 40, quando Pedro chega, há muita gente naquele lugar, sabe o que é que ele faz? Ele faz assim, Pedro mandou que todos saíssem do quarto, aí depois diz o texto, depois ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se, ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Está difícil de entender a semelhança? Você consegue perceber que Pedro repetiu tudo que viu Jesus fazer com a filha de Jairo? É por isso que eu penso que Pedro tinha um enorme desejo no coração. E esse é meu desejo também, irmãos. De ser parecido com o meu Senhor. Quando é que você vai deixar de ser parecido com você? Porque ser parecido com você é fácil. Estou dizendo alguma loucura? Ser parecido com você é fácil. Ser quem você é, por mais difícil que pareça, é fácil. Diante do desafio de querer viver nesta vida, a vida do Cristo.
Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o grande desafio. Não desperdice as oportunidades de se parecer com Jesus. Por isso, deixa eu só lhe dizer algumas coisas que eu acho que eu preciso lhe dizer. Preciso mesmo. A primeira coisa é que Deus sabe, irmãos? Demorou para o apóstolo Pedro reconhecer isso. Mas houve um dia em que ele olhou para o Cristo e disse: o Senhor sabe de tudo. Você sabe que Ele sabe. Você tem consciência disso? Que quando você vai orar, antes de você abrir a boca, a Bíblia diz que Ele já sabe tudo que você vai pedir. Você sabe que Ele conhece todos os seus desvios de comportamento, os meus desvios de comportamento, e ainda assim Deus me ama e Deus lhe ama. Você sabe o que é isso, gente? Porque quando a gente ama sem conhecer o desconhecido, mas quando a gente ama o conhecido, já percebeu como é um desafio? Agora imagine amar quem eu sei. Eu sei quem você é. É como se Deus estivesse dizendo para mim todos os dias: Roberto, eu sei quem você é, mas eu não desisto de você. Eu te amo, eu te amo. Aí é nessas horas que Ele me pergunta: e você, Roberto? Aí eu respondo: Senhor, Tu sabes do meu amor. Eu pensei que eu era este amor disposto à morte, mas eu descobri, e para mim tem sido muito doloroso. Eu não fui aquele Pedro que eu gostaria de ter sido, mas eu creio que o Senhor me ama. E o interessante, sabe, irmãos, é que às vezes a gente não percebe, sabe, esse desejo de querer ser igual, e às vezes fazer algo completamente diferente. Eu não sei se você já ensinou alguém a fazer alguma coisa, até receita de bolo. Aí a criatura vai e estraga todos os ingredientes do bolo, fica um negócio ruim. Eu vou só lhes dizer uma coisa: Pedro, quando chega à maturidade, na primeira carta, no capítulo 2, 21, ele diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Minha filha mais velha, eu me lembro que gostava de fazer isso, de colocar os pés onde eu pisava na areia da praia. Seu filho também fez isso já alguma vez? Você já fez isso com alguém? De tentar colocar os pés no buraco dos pés, e isso atrasava tanto, e um dia eu olhei para trás: venham para cá. Quando eu vi, elas estavam brincando disso. Eu disse: isso é tão lindo, parece eu querendo seguir Jesus. Jesus deixa a marca lá e eu estico a minha perna, faço um esforço enorme, porque eu quero pisar no mesmo lugar das marcas deixadas por Ele. Existe uma maneira de viver de forma agradável a Deus. É só isso. É seguindo o exemplo de Jesus. Seguindo o exemplo de Jesus. Mas deixe-me dizer ainda, admita. Essa palavra é forte para você? Você tem dificuldade de admitir seus erros? Tem dificuldade de fazê-lo? Tem dificuldade de se encontrar com aquele que você traiu, com aquele que você machucou e evita fazê-lo? Posso lhe dar uma sugestão? Admita. Você não vai ficar menor. Humilhar-se, admitir que eu não acertei, que eu errei, reconhecer os meus erros. Eu acho tão lindo, porque Jesus, quando eles estão lá no barco, tentando pescar alguma coisa, não pescam nada. Jesus pergunta: e então, vocês pegaram algum peixe? Eu não sei se você já foi pescar alguma vez, mas a pior coisa para um pescador é quando passa alguém perguntando: e aí, pegou alguma coisa? E você sabe que não pegou nada. E aquela criatura que passou também sabe que você não pegou nada. Às vezes é a esposa, quando você chega em casa, toda tralha, todo sujo. Aí pergunta: e aí, pegou alguma coisa? Ou pergunta difícil, irmãos. Ou pergunta difícil. Mas aí a gente tem que admitir: não peguei nada. Não peguei absolutamente nada. Por isso eu tenho hoje que lhe dizer: olha, admita. Mas deixa eu lhe dizer mais: celebre. Celebre. Mas celebrar o quê? Sabe aquela história do quase afundou? Vou lhe dizer uma coisa: quase afundou, mas não afundou, gente. E por quê? Uma oração: Senhor, salva-me. Você pode dizer essa oração comigo? É simples: Senhor,
É complicado? Por que você não pede socorro a Deus? Por que você continua insistindo em que vai dar um jeito, em que vai consertar, em que vai resolver? Tão mais fácil você chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, estou afundando. Estou afundando na culpa, estou afundando na minha vida profissional, estou afundando na minha relação, estou afundando. Apenas clame e diga: Senhor, salva-me, salva-me. Agora uma última palavra, viu, para hoje. Lance. Sabe, se estivesse lá em Pernambuco, ia dizer sacuda. Você sabe o que é sacudir em Pernambuco? É jogar, é atirar uma pedra para bem longe. Quando eu disse lance, eu estou dizendo se lance. Quando eu estou dizendo lance, eu estou dizendo joga isso para longe. Eu vou explicar. Sabe aquele Pedro? Ele chega à maturidade e tem um dia que ele escreve a primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Eu não sei se você já acompanhou alguns lançamentos de foguete que não deram certo. É uma explosão terrível. Tanto dinheiro perdido. Sabem por quê? Porque lançar é um momento crucial, delicado. Sabe aquela contagem regressiva, todo o checklist que eles fazem? Porque o momento do lançamento de um foguete, de alguma coisa, sabe? Pode ser só para colocar lá em cima um satélite, alguma coisa. Isso é tão delicado. Tudo que foi planejado depende só de uma coisa, do momento do lançamento. Eu não sei se você assistia desenho animado quando era criança. Eu assisti. Mas tinha uma cena que quase se repetia em muitos desenhos animados. É quando uma criatura ia arremessar alguma coisa, às vezes era um arpão, às vezes era alguma coisa, e tinha corda, tinha muita corda, só que no final da corda, a corda estava amarrada no pé dele, né? Lembram-se disso? Aí ia o arpão, e zum, 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 daqui a pouco ele ia junto. Não aprendeu a lançar. Você já viu que tem gente que vai lançar a ansiedade e vai junto com a ansiedade que foi lançada? Não se liberta. Tem uma relação tão afetiva com a ansiedade, a minha ansiedade. Chama de minha, não é sua não, filho de Deus. Diga que esse negócio não é seu, não lhe pertence. Eu estou, mas eu não sou. Esse negócio de dizer que eu sou ansioso, não sou, eu estou. Porque eu sou filho de Deus. De um Deus vivo que cuida de mim. Por isso hoje eu quero lhe sugerir, sabe, pega e lança. Aí o texto diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, por uma coisa só, porque ele tem cuidado de você. Eu fico pensando que Pedro descobriu o cuidado de Deus para com ele, no dia em que Jesus preparou um peixe, preparou um pão, disse a ele: vem cá, senta aqui, vamos conversar, e restaura a vida daquele homem. Eu acho que aquele homem pensava que ia ser julgado, mas ele foi amado. Você já teve essa experiência com Deus? De você chegar diante de Deus sem conseguir nem levantar os olhos, e você sente aquela mão do Senhor sobre a sua cabeça, e Ele olhando para os seus olhos, mesmo quando você está abatido. Lance toda a sua ansiedade, tudo aos pés deste Senhor. Quer fazer isso? Faça orando, faça através da oração. Fecha seus olhos. Sabe, essa coisa de lançar é de verdade, viu? Se lance, se jogue, derrame, coloque, consagre. Celebre as pequenas recuperações. Talvez os intervalos entre as crises tenham se tornado ainda maiores. Veja só, isso já é momento de celebração. Admita seus erros diante do Senhor. Não esqueça, Ele sabe de todas as coisas. Converse com o Senhor agora. Coloque sua vida diante dEle. Renda-se diante do Senhor. Faça isso, em nome de Jesus.